Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para a nossa aula, mais uma aula de filosofia. Hoje eu estou num ambiente um pouco diferente, hoje eu estou na minha casa para fazer a gravação para vocês. E a gente está aí nesse final de recesso, início de recesso, mas a gente não pode esquecer que a gente está em ano de vestibular, esse ano de Enem para você que vai fazer, e o ERJ também, a gente não pode esquecer, e por isso eu trouxe hoje alguns pontos importantes de alguns conteúdos que caem no Enem, mas não somente isso. Talvez eles não caiam diretamente da leitura do autor, mas eu vou trazer alguns autores para a gente ter uma reflexão, mas também sobre a temática das redações do Enem, que dialogam diretamente com filosofia e sociologia, né? E ainda porque elas vão trazendo um pano de fundo de discussão e entendimento da temática, né? Então é importante da gente ficar atento e continuar essa discussão aí que se faz tão importante. Bem, para a gente começar a falar sobre filosofia de hoje, a gente vai começar a falar sobre um recorte histórico da filosofia. A gente está falando mais aí do período da Idade Moderna e vai falar sobre um período do entendimento da formação do Estado. E aí, quando esse Estado se forma mais para o final do que a gente chama de Idade Moderna, a gente vai falar sobre um movimento muito importante chamado Iluminismo, mas eu vou mais me ater à questão de alguns autores que dialogam, né, num período histórico importante, falando com uma determinada camada social. É importante a gente fazer essa delimitação para a gente entender com quem se fala e o que se fala. Qual é a intencionalidade da abordagem? Bom, sem muitas delongas, vamos lá, vou apresentar o material. Então a gente vai falar sobre justnaturalismo e a formação do Estado moderno, para a gente entender o que os autores falam sobre esse período histórico de maneira tão importante, né, para a gente entender sobre a modernidade. Eu vou fazer alguns apontamentos que estão no material e outros que não estão diretamente, mas eles vão ajudar na nossa reflexão, na maneira da gente entender por que que esse momento histórico, né, e eu gosto de chamar sempre da linda Idade Moderna, por que que foi tão significativa para a construção do que a gente vai entender do mundo mais moderno? Porque a gente está saindo, a gente já saiu do feudalismo, já entrou numa lógica, né, absolutista, né, da concentração do poder na mão do rei. E não só sobre isso, né? Acho que é importante da gente poder compreender, quando a gente está falando desse período histórico, a quem determinados autores se dirigem, constroem suas falas, e que construção política a gente está falando nesse sentido. Então a gente começa a compreender que a gente está falando sobre a burguesia, e tem um cenário de fundo econômico, político, que a gente está falando sobre a disputa de poder da nobreza e da burguesia. E por isso vão despontar alguns autores. E esses autores, eles falam diretamente à burguesia. E a gente vai falar sobre esse movimento importante chamado de iluminismo. O iluminismo foi um movimento importante de ilustração do pensamento, da liberdade de pensar, sobre a importância de pensar por si mesmo e romper as amarras, principalmente quando a gente fala sobre a religião e o processo da religião que empodera o rei, porque a gente vai desembocar, vamos dizer dessa forma, quando a gente fala sobre o final da Idade Moderna, a gente chega num processo histórico que a gente vai chamar basicamente da Revolução Francesa, que é um processo revolucionário clássico, né, e sempre muito estudado. Então, o iluminismo vai ser um movimento, né, que dialoga com esse romper, né, e esse rompimento de uma maneira de pensar que a gente vai chamar depois de um antigo regime. E a gente vai pensar no rompimento, porque a gente vai falar sobre a importância da construção de um Estado e sobre uma maneira de se entender sobre direitos, porque a gente tem um cenário político e social diferente. Muito bem. Dito isso, vamos ali. Eu trouxe algumas questões para a gente mais fazer ao final, né, da nossa aula de hoje,
e a gente vou aqui botando uns apontamentos. Eles vão fortalecer e vão ajudar você na elaboração da redação do Enem. Na semana passada eu fiz uma aula falando sobre a questão das minorias sociais e a questão da cidadania e dos direitos, material importante. Então aqui a gente está falando sobre esse processo de surgimento, né, do que a gente chama, né, de formação do Estado. A gente vai falar que entre os séculos 17 e o século 18, a gente está falando sobre a formação do Estado e como sendo originário de um pacto de contrato social enquanto voluntário do indivíduo. E a gente tem esses autores que norteiam, principalmente quando a gente vai falar sobre a questão do justnaturalismo, o que fica sempre muito em voga, né, muito nas nossas reflexões, são esses autores aqui, o Hobbes, o Locke, o Rousseau, ou como está aqui na ordem, Rousseau, Locke e Hobbes, né? O que é importante, eu acho que é da gente destacar como reflexão e discussão inicial. Primeiro, é que esses autores eles vão identificar a importância da formação do Estado. E sobre esse entendimento sobre a formação do Estado, a gente precisa entender de como o indivíduo sai da sua condição, vamos dizer assim, de um estado de natureza, como Locke gosta de falar, Hobbes, Locke gostam de falar, e mais o Rousseau, vai falar sobre essa condição, né? Porque a gente vai começar a compreender que o estar em sociedade exige um pacto estabelecido por todos e concordados por todos que estão em sociedade, que é a formação de um Estado, e aí eles vão entender o Estado de maneira diferente, esses autores, mas o importante é que a gente vai abrir mão do nosso direito fundamental, por isso que a gente começa a falar sobre justnaturalismo, e transferir isso ao Estado. Então vamos começar a caminhar aqui. Então, primeiro a gente vai falar sobre hobbies, né? Eu trouxe só alguns apontamentos para a gente entender sobre as abordagens que a gente está fazendo sobre esses autores. Então, Hobbes ele vai falar sobre a existência de um Estado, do fundamental para evitar a guerra de todos contra todos. O Hobbes ele vai dizer que o homem ele é o homem é o lobo do próprio homem. E o que ele está dizendo com relação a isso? Ele vai dizer que o indivíduo ele é mau por essência e há uma competição ininterrupta dos homens entre si. E aí ele vai dizer assim: a competição, a desconfiança e a glória, eis que é natural ao ser humano e justamente o que gera a chamada de guerra de todos contra todos. Mas o ser humano se dá conta que tal situação é insustentável e vê-se obrigado a buscar a paz. E nesse cenário em que a gente sai do que a gente chama aqui, né? A gente tem o ser humano, ele é completamente livre por viver nesse estado de natureza, na condição de estado de natureza. Ele tem um direito natural que é fundamental a ele, que a gente fala sobre o direito de existir e permanecer com a própria segurança, com a própria proteção. Então, o direito natural de continuar existindo. E os indivíduos vão renunciar a essa completa liberdade para viver em um pacto social. E quando a gente vai entender sobre a formação do Estado, a gente compreende que quando a gente vai ter Estado, a gente começa a ter as leis. E as leis precisam ser entendidas enquanto um sistema que é imputado aos indivíduos. Você não pode escolher qual lei você vai ou não eh, acatar. A lei, e por que que o processo legislador ele exige? Ele existe, né? E ele exige, né, a convivência de todos dentro de parâmetros de ordem para que possamos viver em um pacto social. E pro Hobbes é interessante que ele, como ele está dizendo que o indivíduo ele é mau por excelência, né, por natureza, ele tem essa naturalidade, né, desse processo instintivo, ele vai associar o Estado à figura chamada de Leviatã,
que seria essa serpente fenícia, que ela traria temor e sofrimento e afastamento de todos por essa sua figura de promoção do terror. E o Hobbes vê assim o Estado como um corpo político formado pela soma dos indivíduos que cederam a sua liberdade para o Estado, uma espécie de monstro, que é o Leviatã, como o próprio Hobbes denomina. E aí o que, que a gente vai entender a partir dessa compreensão? O que o Hobbes está querendo compreender é que se um homem é mau, por natureza, e se ele vai ficar nessa disputa, né, ininterrupta, ele vai falar sobre a importância da formação de um Estado forte, que vai promover a paz entre os indivíduos. E ele vai falar sobre como vai viver dentro dessas regras sociais. E aí ele chama atenção sobre a importância de viver sobre a égide de um Estado, e isso evitaria o que ele chamaria de mal maior, que seria a guerra civil. Isso manteria a ordem social. E aí a gente está falando sobre a formação do Estado. Nós vamos caminhar mais um pouquinho, porque aí a gente vai ver um outro autor agora. Vou voltar a ficar pequena. E aí a gente está falando sobre Locke. Lembrando que vocês já tiveram esses autores, eu só estou aqui fazendo alguns apontamentos para vocês poderem lembrar, né? Locke, o Estado cumpriu o papel de defender os direitos naturais. Então, o Estado, na compreensão de Locke, ele vai ser aquele que vai defender os interesses dos indivíduos e vai buscar, né, é, a vivência entre pares. Estado de natureza, livre igual, direito natural, o ato de ser livre e o Estado. E aí, o que a gente está entendendo sobre esses dois autores é que os indivíduos abrem mão do seu direito natural e transfere isso ao Estado, que vai passar a decidir e legislar sobre a vida dos indivíduos, buscando sempre a promoção da ordem, da justiça e do equilíbrio social entre os indivíduos. E aí a gente precisa compreender que o Estado, ele não existe por si mesmo, ele é uma invenção humana. E o que a gente está fazendo aqui é compreender ou buscar idealizar o que esses autores tentaram idealizar, como é que a gente sai de um passo para o outro, né? Até mesmo o que a gente entende enquanto cidadania, enquanto direitos, foram pensados, ilustrados, construídos num entendimento para que a gente possa compreender como é que a gente vai viver nessa estrutura de sociedade. Seres humanos, por um ato livre, unem-se sob a proteção do Estado, de modo que este deva zelar pelos direitos naturais. Uma das mais brilhantes para mim observações do Locke é que ele vai fazer o direito, vai legislar ou vai pensar sobre o Estado defender o direito à propriedade privada. E aí a gente vamos ilustrar o contexto social na qual esse autor vive, né? Está falando sobre o final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea. E a gente precisa lembrar que as propriedades elas eram familiares, recorte. A gente começa a falar lá no feudalismo, quando a gente começa a falar sobre as famílias e as heranças, que aquele que herdava tudo do senhor feudal era o seu filho mais velho. Ele herdava todas as propriedades, joias, objetos e o título de nobreza do seu pai. E passava de geração em geração sempre com relação ao primogênito. Então a propriedade ela não era do indivíduo. Mas como a burguesia é uma classe social que ela emerge, né, a partir do acúmulo, do acúmulo de mercadoria, das trocas comerciais e do acúmulo de metal, e essa classe social ela vai surgir e vai gerar riqueza, ela acaba gerando riqueza, mas ainda não tendo poder. Então, o Locke vai ser um dos autores que vai falar sobre a importância do indivíduo gerar a propriedade com o suor do seu rosto. Ele faz uma analogia até mesmo, né, com relação ao livro sagrado da Bíblia, né? E ele diz que Deus é um artífice
porque trabalhou durante 6 dias e descansou no sétimo, e que o mundo a ele pertence, portanto, ele é um trabalhador e legitima o trabalho a riqueza a partir do processo de trabalho. Brilhante a construção de Locke. E a gente está falando aí de uma sedimentação de um entendimento de sociedade a partir de uma lógica chamada de uma lógica capitalista, né? Porque a gente está falando sobre a formação de um sistema que vai mudar a forma de pensar a sociedade a partir de um determinado período histórico. Bem, vamos voltar lá para o Locke. E aí ele vai dizer que os seres humanos vão passar a decidir e a deliberar, a viver em sociedade. E a partir disso, o Estado vai ter a égide, né? E vai ter a força de legislar sobre a vida dos indivíduos. E a gente abre mão de viver individualmente para viver em sociedade. E nós temos alguns pactos sociais. Só para a gente lembrar que eu fiquei grande de novo, né? Porque assim a gente não pode fazer tudo o que a gente deseja. Então, assim, segundo a legislação brasileira, a gente não sabe, não pode sair na rua despido, né? Desnudo. A gente não pode defecar no meio da rua. A gente tem acordos sociais que vão falar, que são escritos, legislados, e acordos que são verbais e culturais. Né? Então, eu estou falando aqui restritamente dos processos legais, né, que estão determinados. A gente acabou de passar por uma pandemia, a gente fala sobre o pacto social de se tomar ou não vacina. Né? O pacto social de tomar vacina é que aqueles que não podem tomar vacina serão protegidos pelos que podem tomar a vacina. E a gente vai viver a partir de uma coletividade. E aí esse pacto da construção, né, dos nossos limites individuais frentes à vivência em comunidade e em sociedade. Muito bem. Dito isso, vamos avançar mais um pouquinho. E aí vamos a Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele falava sobre a existência de um Estado, é um instrumento para realizar a renúncia ao egoísmo, porque vamos deixar de viver no estado de natureza para viver em sociedade, dentro de um entendimento de pacto social, e por isso a gente abre mão das nossas liberdades individuais, que iniciou pela decadência da civilização. O Estado é justo quando é a expressão da vontade geral, que vai estabelecer o bem coletivo. Lembrando que a vontade geral não é a soma das vontades dos indivíduos, mas a vontade daqueles que pensam no bem comum. E aí a gente volta a compreender a política a partir do entendimento que os gregos, né, tinham sobre a questão, né, do bem coletivo, do bem social, e o Rousseau está dialogando exatamente sobre isso. Não adianta a vontade de um grupo de indivíduos se sobrepor à vida em sociedade, né, sua decisão, sua vontade, se isso não vai fazer o bem coletivamente, né? A promoção da vida em sociedade que vai ser o melhor para cada um dos indivíduos. Então, quando a gente começa a compreender que a gente vive em sociedade, Rousseau chama atenção da gente exatamente sobre isso. Então, a vontade daqueles que pensam no bem coletivo vai se sobrepor a vontades individuais e a os nossos desejos, né? Eles precisam, nesse sentido, estar dialogando com os indivíduos da sociedade. Por isso que a gente vai falar que quando a gente começa a falar sobre o justnaturalismo, vai falar sobre o direito natural, sobre a importância da gente entender qual é o papel do Estado. O Estado, na concepção de Rousseau, é um instrumento que pode tirar a sociedade de uma situação de injustiça para levar a um verdadeiro processo civilizatório. E aí, a gente está falando dos europeus. E nesse momento histórico que se vive, se fala muito sobre o processo chamado de processo civilizatório, né? E o que a gente vai entender como ser civilizado, dialogar com os demais indivíduos da sociedade, né? Saber se comportar com os demais, não sobrepor as nossas vontades, de acordo com a vontade de outro.
ou do outro ou dos outros, né. Então quando a gente fala sobre o avanço civilizatório, não é só sobre o se comportar, mas é também entender o quanto é importante se viver em sociedade. Vou buscar ilustrar. Eu estava, passando por uma rua, e aí eu vejo um indivíduo saindo do seu carro e deixando ele estacionado, muitas aspas, no meio da rua, mais perto ao meio-fio. Porta aberta, carro aberto, pisca-alerta ligado, mas atrapalhando o fluxo da rua. O que se sobrepõe ali? A sua vontade individual. Mas isso atrapalha a vivência coletiva. Isso é um ato incivilizado, porque ele põe a sua vontade, o seu egoísmo frente à necessidade dos indivíduos em sociedade. Vamos avançar mais um pouquinho. E aí a gente começa a entender essa formação do Estado, né? O iluminismo vai favorecer muito o que a gente está chamando do Estado moderno. Os contratualistas, né? A ideia de um Estado é fruto de uma comunidade de homens livres, que são precisamente livres porque pertencem ao Estado. John Locke vai dizer sobre isso. É impossível pensar em liberdade sem a existência de leis, porque a lei ela limita a sua ação individual, mas ela também rege o pacto coletivo. Então, quando nós vivemos de acordo com o contexto social, a gente vive numa pretensão ou num aporte de liberdade, né? Porque é isso, liberdade é poder fazer tudo o que você quer, ou liberdade é poder conviver com os indivíduos em sociedade. Esses autores eles estão fazendo esse apanhado de discussão que é importante, né, para a gente poder compreender o desdobramento dessas questões para a gente poder viver em sociedade. Seria a organização da sociedade, tem por objetivo garantir a liberdade, a tal liberdade. Essa liberdade refere-se sobretudo à liberdade de pensamento em geral, porque um dos movimentos que vai ser fortalecido na Revolução Francesa e vai dar o marco lá, né, do lema da Revolução Francesa, que é igualdade, liberdade e fraternidade, a gente está falando ali muitas vezes, quando a gente está falando de liberdade, está falando das liberdades individuais, até onde o Estado pode ir nas suas decisões pessoais. Exemplo, casamento. Você pode se casar com quem você quiser? Você pode casar em qualquer circunstância? Você pode se casar com quantas pessoas você quiser? E aí a gente começa historicamente, a gente vai falar aí sobre mudança desse cenário. Eh, Você só podia se casar no período da Idade Moderna se o rei ou a rainha autorizasse. Se não houvesse o consentimento, você não poderia realizar o casamento. Quando a gente fala sobre o início do século XX, não poderia um casamento, documento oficial com casamento interracial. A gente vai falar sobre o divórcio. Poderia se divorciar? Não. O desquite surge a partir da década de 30 do século XX. Vai ter o divórcio a partir da década de 70, não podendo as pessoas se casarem novamente. E isso vai sendo alterado. Então, a gente está falando, no final das contas, sobre a legislação ou a interferência do Estado na nossa vida individual. E por isso a gente começa a pensar sobre o limite, por exemplo, das nossas liberdades, como, por exemplo, a liberdade de pensamento. Você poderia escolher a religião que você queria? Não. Se houvesse uma religião oficial do Estado, você era obrigatoriamente deveria seguir aquela religião. Atualmente a gente tem esse processo de liberdade de escolhas. A liberdade, especificamente a liberdade de religião, mas também principalmente no contexto do despotismo esclarecido ou ilustrado, o Estado é visto aqui como uma entidade que pode conduzir os seres humanos pelo caminho da razão. E aí a gente vai falar sobre esse período histórico da separação, né,
entre o Estado e a religião, e a gente vai falar sobre a partir daí sobre Estados laicos, né, sendo concebido um instrumento de combate ao obscurantismo. Muito bem. Hegel vai falar, né, ele vai participar desse momento, né, dessa construção também sobre esse novo cenário, né, da vida em sociedade. Eu estou fazendo aqui um recorte, tá? O Estado passa a ser um representante do que os românticos chamam de espírito do povo ou espírito nacional, sobre a compreensão até mesmo do que a gente entende sobre o que é nação, porque a ideia de nação foi uma ideia construída, né? A concepção de Estado como instrumento civilizatório, passa a ter o seu auge na filosofia de Hegel, e para ele, Hegel, o Estado é o momento em que a razão humana se materializa, superando a oposição entre a família e a sociedade civil. Então há aqui uma racionalidade, né? E aí, quando a gente vai falar que o Estado, né, uma instituição, que ela não é mais se constituída enquanto um rei que delibera sobre a vida em sociedade. Aqui a gente está falando sobre o Estado e a formação de leis, a gente começa um entendimento de uma racionalização, né? De um entendimento de uma sociedade que racionaliza até as suas próprias intenções, né, e ações. E aí o Kant, né, Kant também compreende o Estado como instrumento da realização do processo civilizatório. Desses dois autores, eu estou pegando só determinados recortes. É a ingenuidade dos chamados pobres de espíritos acreditar que a humanidade possa ser totalmente pacificada, ou seja, que o progresso em todos os níveis possa ser realizado de forma plena. Essa ingenuidade deve dar combustível sentimental para que se possa conceber um mundo melhor, ao que ao menos sirva como um guia, e aí a gente está falando sobre a compreensão do que é direitos, a legitimação, o legislar sobre até onde a gente pode agir e se comportar e agir. Né? E a gente vai começar a falar sobre as formações. Esses dois autores, principalmente o Kant, ele vai falar sobre a questão da moral e do dever. Eu vou trazer isso em outro momento para vocês. E aqui o Kant traz uma coisa interessante quando a gente fala sobre direito, direito natural e o direito positivo. Direito natural é aquele que existe como lei racional humana, é igual e válido para todos, mas direito positivo é os direitos que são as leis de fato propriamente ditas. Uma é aquilo que é inerente ao indivíduo ao ele nascer e ser um ser humano. O outro passa a ser positivo no momento que ele passa a existir e a Constituição, a legislação, ela passa a deliberar sobre isso, né? Sobre um direito positivo existente. O Estado é realizar na prática os direitos naturais, ou seja, transformar o direito natural em direito positivo, e aí é legislar de fato, é escrever na letra da lei. O Estado deve servir para realizar a finalidade de tornar o direito concreto, meio de reformar e nunca por meio de revoluções, né? E aí, porque a revolução ela seria eh, imputada de maneira à força, né? De maneira rígida. Muito bem. Dito isso, esse cenário, só para a gente ir se organizando, eu trouxe algumas questões que apareceram no vestibular, algumas de maneira clara, desculpa, outras nem tanto, falando sobre esses aspectos. Então, vamos lá. Então, a gente está falando aqui do Enem de 2022, está falando ali a questão 77. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiu os escravos era algo que cotidianamente deparava os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração dos escravos foi publicada, com vista a implementar uma norma, uma moderna gestão de mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiriu um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental do desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos escravizados. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica em qual objetivo? E aí está falando, ó, de racionalidade, de pacto social,
da organização da nossa vida em sociedade. E aí a gente começa a falar sobre um entendimento de saúde pública, e esses entendimentos, eles surgem a partir do que a gente vai entender de um Estado racional, de direito natural versus, pacto social, e quando a gente começa a falar sobre a estrutura. Ai, foi rápida demais, desculpa, vou voltar. Então, de acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos econômicos das elites, naturalistas e viajantes, abolicionistas dos letrados, tradicionalistas dos nativos e emancipatórios da metrópole. Ela atendia aos interesses de uma parcela, né, dos econômicos das elites que tinham os escravos. E aí, aqui há um conflito. Se a gente estava dizendo lá sobre a importância do direito, os iluministas vão falar que todos são iguais, porque eles vão fazer um processo de enfrentamento ao que a gente chama de antigo regime. Quando a gente vai falar exatamente sobre o antigo regime e a construção de um novo entendimento de sociedade, em que não há mais o eleito vindo do céu, a gente está falando que todos os indivíduos são iguais, mas não para os escravos. Essa é uma incoerência que esse período histórico traz. Nós estamos falando de iguais, mas não tão iguais assim. Muito bem, vamos lá. Ainda no Enem de 2020, a sociedade, como um sistema justo de cooperação social, consiste em uma das ideias familiares fundamentais que dá a estrutura e a organização à justiça como equidade. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular a sua conduta. Diz que a cooperação é justa porque os seus termos são tais como todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais, também o aceitem. Isso está lá em Teoria Contemporânea da Introdução. No contexto do pensamento político, a ideia se mostra consonante, de acordo com o quê? Com o ideal republicano de governo, uma corrente tripartite dos poderes, né, no entendimento dos três poderes, na posição de crítico do socialismo, da legitimidade do absolutismo monárquico, o entendimento do contratualismo moderno. O que está sendo perguntado? No texto de pensamento político, qual é a ideia que se apresente consonante a ela. Portanto, a gente vai falar sobre o entendimento do contratualismo moderno. Sociedade como sistema justo de cooperação consiste uma das ideias familiares fundamentais que dá estrutura e organização da vida com equidade. Então, a gente está falando que todos os indivíduos têm direitos, e a gente vai falar sobre a percepção, né, ou a construção do que a gente vai chamar de justiça social e o equilíbrio entre os indivíduos. Muito bem. Vamos lá. Próxima questão. Estamos falando aí de Enem 2018. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o bem, para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua força e invenção. Está lá em Hobbes, o Leviatã. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, para não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial ao dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Então, a gente está vendo aqui sobre a percepção de dois autores, que a gente está chamando de contratualistas, e que discordam entre si. Está falando de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Os trechos apresentam divergências conceituais, em que os autores se sustentam em um entendimento segundo o qual a igualdade entre homens se dá em razão de uma predisposição ao conhecimento,
submissão à transcendente, tradição epistemológica, condição original ou vocação política. O que ele quer saber? A divergência entre os autores. E a partir disso ele vai falar sobre uma condição original. Em um, sobrepõe-se, né, se determina que os indivíduos eles sejam mal por natureza, mas o segundo autor está dizendo que ele discorda, né? Não vamos concluir, então eles não vai se aceitar essa predisposição, essa concepção. Portanto, eles divergem da condição original do homem. Vamos para a questão do Enem de 2017. Fala-se muito nos dias de hoje em direito do homem, pois bem, já no século XVIII, em 1789 precisamente, em que a Assembleia Constituinte proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se pôs como necessária a um grupo de revolucionários, por ter sido preparado para uma mudança no plano das ideias de mentalidade, o iluminismo. O iluminismo foi uma mudança de mentalidade, de concepções sociais. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem por objetivo uma das suas bases: a modernização da educação, a atualização da disciplina moral, a divulgação de costumes aristocráticos, a socialização do conhecimento ou a universalidade do princípio de igualdade civil. Então, está falando sobre o princípio da universalidade. Portanto, a gente está falando que se existe direito civil, está dizendo que todos são iguais. E isso é o que se traz de inovação desse período histórico. E aqui a gente vai dar uma analisada nessa foto e eu vou trazer essa reflexão para ajudar no nosso entendimento. Eu vou mudar aqui, vou me botar menorzinho aqui, porque está ocupando ali o final da resposta. Então, tem uma fotografia, na fotografia, né, de Augusto Gomes Leal, da Alma de Leite, Mônica, no cartão de 1860. Fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista do Brasil, a expressão e ao expressará a ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela alma de leite, desenvolvido por uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores, a integração dos escravos aos valores das classes médias, a melhoria das condições de vida dos escravos, observadas pela roupa luxuosa, associando o trabalho doméstico ao privilégio para os cativos, a esfera da vida privada centralizando na figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes, e a distinção entre as etnias, entre os senhores e os escravos, demarcando a convivência entre os estratos sociais com o meio de superar a mestiçagem. Está falando ali de uma ambiguidade do relação ao trabalho. E por que que isso é importante da gente fazer essa discussão quando a gente está falando aqui do justnaturalismo? A importância que se faz é compreender a questão que a gente se lutava pelo direito de todos serem iguais, mas nem tão iguais assim. Por isso é que esse cenário de discussão ele vem em segunda instância. E por isso a gente precisa pensar um pouco nele. Desculpa, eu apertei aqui sem querer. Vamos lá, a gente está chegando quase no final. Uma sociedade uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas em suas relações mútuas, reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Uma sociedade é bem ordenada, não apenas quando é planejada para romper o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça, isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos sabem que os outros aceitam o mesmo princípio de justiça. A gente precisa entender que os autores eles fundamentam teoricamente e a gente vai ter esse material que vai ajudar na compreensão da discussão dos textos, das temáticas. Relação entre liberdade e autonomia, liberalismo, independência entre o poder moral e o racionalismo, a convenção entre as cidades, soberanos e o absolutismo, a dialética entre o indivíduo, governo autocrata do idealismo,
e a contraposição entre a bondade e a condição do selvagem do naturalismo. Já ele fala daqui a relação entre liberdade e o liberalismo, que vai surgir como um grande movimento econômico a partir da Revolução Francesa. Bom, chegamos ao final da nossos apontamentos, nossas questões de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O justnaturalismo é uma temática importante, cai algumas questões específicas de alguns autores ou desse cenário mais amplo, vai ajudar você a fazer a sua elaboração da sua redação no Enem. Eu vou trazer mais para o próximo semestre alguns outros materiais com relação à filosofia, ok? Beijo para você, curta seu sucesso, continue estudando, não esqueça disso. E até a próxima.